Em um único ano, eu cheguei a assistir cerca de 70 séries. Eu lembro que eu assistia cerca de 6, 7, 8 episódios por dia. Eu passava todo o tempo livre e não livre que eu tinha assistindo séries. Mas eu realmente acredito que todas as pessoas do mundo têm uma tendência a ter um determinado hábito negativo, seja por conta da criação que tiveram, por conta da infância que tiveram, que passaram na escola, pais, com a família, o que assistiam. Você pode ter vícios em redes sociais, séries, jogos, nicotina, coisas não lícitas, bebidas, ficar horas no celular ou algum comportamento que você considera negativo. Qual hábito negativo você tem na sua vida que você já tentou eliminar várias vezes, mas nunca conseguiu de fato ter essa mudança duradoura? E o pior de tudo isso na sua vida é que se você não eliminar isso quanto antes, pode te trazer sérias consequências no seu futuro. Pode mudar completamente a sua história se a partir de hoje você se dedicar a eliminar esse vício, esse mau hábito ou não. Imagina só! Eu vou até deixar uma lista aqui das séries que eu cheguei a assistir na época em um ano, porque eu amava fazer listas, eu amava me vangloriar, gabar. Olha, gente, o tanto de série que eu assisti, a oportunidade que eu tinha de conversar com um colega de sala, com alguém da minha família, eu falava sobre essa lista e eu ainda perguntava: ah, você tem alguma série pra me recomendar? Eu sinceramente não sei o que passava na minha cabeça pra ter essa mentalidade. Só que a minha história com esse vício em séries começou há muito tempo. Não foi do dia pra noite e nunca é do dia pra noite um comportamento negativo que você tem muito presente na sua vida. A minha família é bem grande, literalmente bem grande. O meu vô, por parte de mãe, teve 20 filhos no total, tá? Vamos começar por aí. Só que com a minha avó, ele teve 9 filhos. 2 com um outro casamento, 5 com uma outra que descobriu, tipo, 5 anos atrás. No total são 20 filhos. E por consequência, eu sempre cresci rodeada de primas. Então toda festa de família, toda vez que eu saía em família, eu ficava conversando com as minhas primas. Não consigo nem contar nos dedos, tenho várias. E nós amávamos ficar falando de séries. Então toda vez que eu tinha a oportunidade de encontrá-las, eu recomendava séries, eu pedia recomendação. Então era aquela coisa assim: qual série você tá assistindo? Ah, estou assistindo Grey's Anatomy. Você podia assistir, é tão legal, só tem 25 temporadas. Você só vai gastar, tipo, metade de sua vida assistindo ela. E eu pensava: nossa, que legal, bora começar a assistir. Uma recomendava a série pra outra. Esse não é o melhor comportamento pra você ter no longo prazo se você quer crescer na sua vida e se você quer mudar a sua realidade e a realidade da sua família. Tudo bem que quando eu era criança e adolescente, esse comportamento não afetava tanto a minha vida, porque querendo ou não, ali eu só precisava ir bem na escola, fazer minhas tarefas de casa, mas tá, do nada a vida veio e deu uma reviravolta na minha rotina, na minha vida completamente. Os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, e eu lembro que a gente começou a ter algumas dificuldades em casa. E olha só o choque que eu tomei. Eu percebi que a realidade que eu estava vivendo não era a realidade que eu queria viver. Não era uma realidade onde eu queria continuar passando dificuldades financeiras, não conseguindo comer o que eu queria, tendo que passar por todos esses problemas, não tendo controle da minha própria vida. Só que mesmo tendo essas dificuldades, o meu vício em séries, em passar vivendo a vida do outro, era tão forte que eu não conseguia eliminar ele por completo. Só que, caramba, eu queria mudar de vida, então eu precisava urgentemente começar a ter novas atitudes para criar uma nova realidade e para pelo menos ter um pouco mais de controle da minha vida e não deixar que as circunstâncias ditam o que eu vou comer, quando eu vou comer, se eu vou comer ou não, se eu vou ter dificuldades financeiras ou não. Eu queria tomar o controle. E se você se identifica pelo menos um pouco com isso, se você quer começar a tomar rédeas da sua própria vida, se você quer parar de depender das circunstâncias, do acaso e das pessoas que você convive, se você quer eliminar um comportamento negativo para você mudar a sua realidade, eu recomendo fortemente que você fique aqui neste vídeo porque eu vou te falar tudo, absolutamente
tudo que eu fiz pra conseguir eliminar um vício e, por consequência, ter uma vida de resultados. Poxa, eu tive essa dificuldade quando eu era bem nova, com 10 anos, mas eu comecei a me mexer, eu comecei a fazer as coisas e com 16 anos eu já consegui a minha independência financeira. E já tive várias conquistas que você vê aí hoje em dia, mas tudo foi por conta dessa adversidade ter aparecido na minha vida. Eu amo falar sobre a minha história porque eu sinto que eu posso de verdade ajudar pessoas que estão passando por algo semelhante. Eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre como eliminar vícios, como eliminar maus hábitos. Detalhe, né? Eu era muito nova, então imagina as pesquisas que eu fazia. Até que eu me deparei com um conselho que eu tenho certeza que você já viu na internet, ouviu em algum lugar, e eu tentei aplicá-lo na minha vida, que foi o seguinte: vá eliminando aos poucos. Eu tive um contato com algumas pesquisas na internet, e muitas delas falavam, vai eliminando aos poucos esse vício, vá eliminando gradativamente, sabe? Não tire tudo de uma vez, porque senão você não vai conseguir, você vai voltar a estaca zero. Vai eliminando aos poucos. Então, se antes eu assistia cerca de 7 episódios por dia, vamos assistir 5 episódios? Vamos ir diminuindo? Então, na primeira semana eu assistia cerca de 5 por dia. Na segunda semana eu fui eliminando. Na terceira, e por aí foi ao decorrer dos meses. E por incrível que pareça, deu certo. Eu cheguei a um ponto onde eu assistia apenas cerca de 2 episódios por dia, e depois eu fui para um ponto onde eu assistia apenas séries aos finais de semana. Que vitória maravilhosa, não é mesmo? Mas, como a minha história não é uma linha assim, como ela é cheia de picos e quedas, o que eu acabei não percebendo é que eu tinha trocado um vício por um outro vício. Os anos tinham se passado, eu finalmente consegui mudar mais um pouco da minha realidade, só que eu não percebi que eu estava lendo muitos livros. Tudo bem que não estava assistindo séries igual antes, passando horas e horas vendo a vida dos outros, mas eu estava lendo a vida dos outros. Eu lia cerca de 8, 9, 10 livros por mês. E spoiler, eu também me gabava dessa lista. Cheguei a fazer uma lista que eu vou deixar aqui na tela, porque eu amava anotar os livros que eu estava lendo. Eu não tô nem brincando. Por consequência, eu cheguei a ler 58 livros em um único ano. Aí a gente já percebe que, na verdade, o vício ele não foi eliminado. O vício ele foi camuflado e mudado para uma outra questão. Foi aí, minha querida, que eu percebi que eu estava com um vício camuflado. Um vício que você não sabe que é negativo a você. Eu tenho certeza que por trás da sua rotina você tem vários vícios camuflados. Vícios camuflados são vícios que você não sabe que é negativo, sabe? Você ainda não teve a consciência, aquela virada de chave. Mas, Mari, ler livros não é bom? Não é bom ter contato com livros, autores e tal? Depende do seu ponto de vista. Pra mim, na minha vida, não estava sendo bom. Porque eu estava lendo livros apenas por entretenimento e eu estava gastando um precioso tempo que eu poderia usar pra trabalhar mais, pra, sabe, focar mais na minha profissão, pra focar mais em fazer renda, pra estudar idiomas. Eu estava lendo livros de entretenimento que não iam me levar a lugar nenhum. E hoje, se você me pergunta, Mari, o que você tirou de bom de 50 livros, que você leu naquela época? Eu vou te responder, nada, eu apenas perdi o meu tempo. Não tô lhe dizendo que hoje eu sou hater de livros, sou contra ler. Pelo contrário, eu leio sim, e bastante hoje em dia, só que as minhas leituras são focadas ao meu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Então hoje eu prefiro 1000 vezes ler livros com uma qualidade absurda do que simplesmente ler 10 livros que não são assim muito bons e colocar na minha lista de livros e sair falando, olha, eu li 10 livros esse mês, parabéns pra você, você leu 10 livros esse mês, muito bom, mas como é que tá a sua conta bancária, como é que tá a sua saúde mental, como é que tá a sua rotina, tá tudo bem? Se você tá satisfeita, assim continua. Mas eu não estava satisfeita. E o mais interessante de tudo é que eu estava percebendo que eu lia pra sair da minha realidade. A minha realidade, ela já estava melhor, mas ainda assim a minha saúde mental, o meu emocional, sabe, eu não tinha trabalhado em mim. Tudo bem que as circunstâncias ao meu redor mudaram bastante, porque eu comecei a fazer minha renda, eu comecei a estudar, me desenvolver, eu comecei a realmente trabalhar muito nova, mas eu ainda não tinha trabalhado o meu interno, a minha maneira de pensar, a minha mentalidade, os meus pensamentos comigo mesma. Então, vamos dizer que eu estava um caco emocional e um caco mental. Foi por isso que um dia eu simplesmente decidi doar 100 livros da minha estante, porque
Inclusive, a minha estante, ela está aqui, tá cheia de livros. Mas hoje em dia são livros que eu gosto, que eu me identifico, que eu tenho orgulho em ler eles e que eu sei que vão me trazer sempre um conteúdo muito bom e muito profundo sobre o tema que eu decidi ler. Vai ser muito rico pra mim. Então, na época, eu doei 100 livros. Doei tudo porque eu queria começar uma nova fase na minha vida, uma fase onde as leituras iriam me agregar alguma coisa. E tchan tchananã, eu também decidi mudar o conteúdo que eu consumia. Então, se antes eu lia somente romance e livros de fantasia e ficção científica, e sei lá o que, eu comecei a amadurecer a minha leitura. E hoje em dia eu leio livros de desenvolvimento pessoal, neurociência, comportamento humano, que é a área que eu trabalho. Leio livros também que falam muito sobre o cérebro humano. E eu também estou me aventurando nos clássicos, porque se um livro é clássico, significa que ele se provou no tempo. Então também estou tendo leituras de romances clássicos, romances contemporâneos. Ok, eu percebi que eu estava viciada em leituras que não iriam me agregar em nada. Então eu decidi fazer essas coisas que eu te falei, doei tudo, mudei o tipo de leitura que eu iria ter. Principalmente, eu me deparei com um outro conselho que eu achei super interessante, que foi: corte os estímulos que te incentivam. Tudo que você consome hoje em dia, todos os conteúdos que você assiste, que você escuta, que você vê, te incentivam para alguma coisa, você querendo ou não. Esse vídeo, por exemplo, vai te motivar a seguir a sua rotina, a eliminar um vício, a eliminar um mau hábito, a mudar a sua vida, sabe? Vai te fazer crescer. Esse canal tem o objetivo de te fazer isso. Agora, existem certos outros tipos de conteúdo que, olha, só vão te levar pro buraco, que vão literalmente te fazer ficar pobre mentalmente, sabe? Que vai fazer atrofiar o seu cérebro, que vai fazer você não alcançar o seu máximo potencial. Eu mudei, sabe? Eu comecei a consumir conteúdos que me recomendavam livros de neurociência, desenvolvimento pessoal, clássicos, e só aí eu já tive um boom, sabe? E aí, finalmente, eu achei que a minha vida estava resolvida, mas eu tinha trocado um vício por um outro vício novamente. Eu jurava que eu estava finalmente colocando a minha vida nos eixos, mas eu percebi que eu estava passando muito tempo nas redes sociais, no celular, mexendo, vendo a vida dos outros. Eu percebi que eu estava passando horas e horas e horas consumindo conteúdos, vendo a vida das outras pessoas, scrolling, sabe? Quando você tá no TikTok, eu nem tenho mais TikTok hoje em dia, mas você tá lá vendo vídeo e vai. Estava passando horas com esse vício. E eu lembro de um dia ter pensado assim: poxa, eu estou há anos e anos tentando eliminar esses vícios, eu simplesmente estou passando de um vício para outro. Eu decidi entrar em um estado de profunda reflexão, em um estado bem introspectivo para entender o porquê que eu estava passando tanto tempo da minha vida nesses vícios. Qual que era a questão raiz de fato? O que estava acontecendo que eu ainda não tinha tomado consciência? E foi isso que me fez ter uma grande virada de chave na minha vida. Foi esse ponto que me fez ter uma mudança de uma Mariana extremamente procrastinadora e viciada para uma Mariana motivada e disciplinada e animada. Eu decidi ir em busca da questão raiz. Por que eu preciso deste vício? Por que eu passava tanto tempo da minha vida vendo séries? Por que eu passei tanto tempo lendo livros? Eu fiquei refletindo, assim, por semanas sobre esse assunto. Até que eu finalmente cheguei a uma resposta. É aquela famosa frase: a verdade liberta. Eu sentia um vazio dentro de mim. Um vazio dentro de mim porque eu não estava satisfeita com a minha realidade. Eu já tinha alcançado ali um patamar onde eu tinha mais controle da minha própria vida, mas eu não tinha mudado o meu interno ainda. Eu não me sentia grata pelas coisas que eu havia conquistado, e isso me impulsionava a me sentir somente insatisfeita com as coisas ao meu redor. Eu já conquistei isso, mas eu quero aquilo que outra pessoa conquistou. Não tá bom o suficiente. Se você não está agradecendo, você é ingrata. Se você hoje em dia na sua rotina não agradece, então você não está sendo grato. Você está sendo o quê? Ingrato. E principalmente, eu percebi, cara, presta atenção, eu percebi que eu gostava tanto, que eu passava tanto tempo vendo séries e lendo livros,
porque isso me trazia uma falsa ilusão de progresso, porque eu acompanhava a vida das outras pessoas. Eu amava ver a vida das outras pessoas, porque a minha vida estava caótica. Por muito tempo, o externo da minha vida estava caótico. Mas depois que eu melhorei isso, eu comecei a ter conflitos internos, do tipo, poxa, será que eu sou merecedora? Como que eu faço pra conquistar mais? Como que eu faço pra não ter aquela situação antiga novamente acontecendo na minha vida? O meu interno estava caótico, estava bagunçado, estava uma desordem. E foi por isso que eu acabei trocando de vícios. Que eu fui das séries pros livros, dos livros pro celular. E se eu não encontrasse a minha questão raiz, eu ia do celular pra algum outro vício, não sei. Ok, Mari, você entendeu qual foi a sua questão raiz. Você entendeu o que estava te atrapalhando. Você entendeu o motivo que de fato te fez ter vícios. O que você fez a partir daí? Eu tive culhão pra encarar a minha própria realidade. Tem um vídeo do professor... Gente, eu esqueci o nome do professor, mas que ele fala muito sobre você tem que ter culhão pra ler um livro que está mastigado pra você. Óbvio que não falou dessa forma, tá? Tô resumindo, mas... Então naquela época eu tive que ter, vamos dizer que culhão pra viver a minha própria história e encarar a minha realidade. Até porque era tão mais fácil ficar vendo séries e lendo livros, porque aí eu não precisava me esforçar. Eu simplesmente acompanhava a vitória e os fracassos dos personagens das séries, dos personagens dos livros. E por mais que eu não estava vivendo a minha própria vida, era tão mais simples, sabe? Não ter que me esforçar, não ter que ir pro campo de batalha, simplesmente ler o progresso dos outros, porque são os outros que estão se esforçando. Mas isso não ia de fato me levar a uma vida de realizações. Iria me levar a uma vida de frustrações porque eu não estava focando no meu desenvolvimento. Foi aí que eu comecei a mudar os meus diálogos mentais. Ok, Mari, nós não estamos nos sentindo bem no momento, nós queremos alcançar coisas, nós queremos mudar ainda mais a nossa realidade. O que nós vamos fazer? Eu peguei um caderno e comecei a anotar todas as coisas que eu poderia fazer naquele momento para começar a mudar mais, ainda mais a minha realidade e principalmente a entender como que eu poderia trabalhar essa questão raiz cada vez mais. Qual história você quer escrever a partir de hoje, a partir deste vídeo? Foi aí que eu comecei a me aprofundar em produtividade, neurociência e comecei a viver finalmente a minha própria vida. E caramba, por que ninguém fala que é difícil viver a sua própria vida? Por que ninguém fala disso? Por que ninguém nunca me falou disso? Ainda mais porque você não herda apenas da sua família os patrimônios e os bens materiais, mas você também herda os fracassos, as derrotas que eles tiveram. Caramba, eu tive que ter culhão pra... Eu amo essa palavra expressa exatamente o que eu quero expressar. Eu tive que ter culhão assim pra, tipo, aceitar tudo isso, ok. Tal pessoa fez isso me impactou. É difícil viver a sua própria vida, principalmente por conta do histórico familiar que você teve, o que os seus avós, o que os seus pais, o que os seus bisavós, o que os seus tataravós, o que os seus tetravós fizeram, impacta em você de alguma forma. E se você quer mudar a sua vida, você precisa tomar responsabilidade do que você está vivendo hoje e fazer diferente. E caramba, isso é difícil. Isso é difícil porque muitas das vezes a sua família ou as pessoas que vieram antes de você tomaram umas decisões que não foram muito inteligentes ou tomaram decisões que para eles eram boas, mas não te ajuda hoje em dia, enfim. Só que se você não viver por você, se você não construir por você, pela sua família, pelo que você quer, pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, quem que vai? Ninguém vai. Você literalmente pode ser a pessoa que pode mudar a sua realidade e a realidade das próximas pessoas que vierem a partir de você. É por isso que você precisa agora construir a sua história. Dane-se se seu passado foi repleto de fracassos. Dane-se se a sua família nunca te tratou bem, se você sempre foi a excluída ou excluído. Dane-se se você cresceu em um ambiente que nunca te incentivaram, que nunca te apoiaram, que nunca celebraram suas conquistas. Dane-se se você viveu em um ambiente completamente tóxico, que sempre te fez duvidar da sua própria capacidade. Dane-se se você não teve pais presentes e principalmente dane-se se muitas das vezes você não teve nem o básico, sabe? Nem o básico na sua vida. E juro, eu até me emociono, sabe?
Eu até me emociono, sabe? Porque esse é um ponto muito sensível ainda na minha vida. Se você continuar o tempo todo presa ao passado, você não vai conseguir construir uma nova história. Eu precisei, naquela época, me desligar de todos os pensamentos negativos, de tudo que as pessoas haviam falado sobre mim, de limpar a minha mente, que estava cheia de pensamentos escassos, de que eu não era merecedora e de autoestima no buraco, pra mudar a minha história. E foi até por esse motivo que eu criei o guia, o GAP, porque eu queria construir um lugar que fosse um lugar seguro para que pessoas que passaram pelo mesmo que eu, ou que pelo menos algo semelhante ou que se identificam comigo, pudessem evoluir, pudessem crescer, pudessem criar a sua própria história, para ter realmente acesso a ferramentas que a ajudassem a mudar de vida. Foi por isso que esse ano eu criei o Rotina Inteligente, que está dentro do guia, com aulas para você, poxa, construir uma rotina que te leve aos seus maiores objetivos, para que você não precise aceitar circunstâncias. Dentro do Rotina Inteligente, você tem aulas que você vai construir a sua rotina para alcançar o seu objetivo, para ter constância, para se motivar diariamente, porque você merece isso. E para que você, principalmente, não precise mais sofrer com a sua rotina antiga, que pode ser que tenha sido repleta de fracassos. Você só não pode desistir, tá? Você só não pode fazer isso. Se você sente que você poderia estar fazendo mais com a sua vida, se você sente lá no fundo, lá no seu interno, que você poderia estar fazendo mais, que você tem um potencial gigantesco pra, sabe, realizar coisas maiores, se você sente que poderia ter uma rotina melhor, uma vida melhor, se agarra nisso. Se agarra nesse sentimento e continua, porque foi esse sentimento que me fez mudar de vida. O principal ponto que eu queria passar neste vídeo, que eu acredito que esteja enorme, é que você consegue mudar qualquer vício ou qualquer hábito negativo ou qualquer comportamento que você não esteja gostando, se você entrar em um estado profundo de reflexão interna, de entender a questão raiz. Mas preste atenção, não vai ser fácil, porque a verdade, por mais que ela te liberte, é difícil de aceitar, sabe? É difícil de engolir. Por isso que você vai precisar ter culhão para viver a sua própria história, para viver a sua própria vida, para construir aquilo que você quer e principalmente para que você não deixe o passado mais definir o seu futuro, porque você vai fazer diferente. Muito obrigada por ter visto este vídeo. E agora fica o questionamento. Esse vício que você está tentando mudar ou eliminar, qual que é a questão raiz que está te fazendo ter ele até hoje?